E como é que fica a questão racial? Porque eu tenho muito medo que a genética possa dar argumento para racista, por exemplo. De ler ali os dados, essa raça aqui então é assim, aquela lá é assada, e dividir as pessoas por raça de uma forma justificável. Existe algum perigo nesse estudo da genética? Eu acho que até o contrário, né? E a gente entende lá na Genera, né, que o teste ele serve muito para ir para o outro sentido mesmo. E dou alguns exemplos, né? A primeira não importa se você é escandinavo, a sua linhagem mitocondrial há 100, 200 mil anos, o que é bastante tempo do ponto de vista da vida humana, mas assim, do ponto de vista histórico não é tanto tempo, né? Você pode ser escandinavo, você pode ser africano, você pode ser indígena. Você veio daquela mesma erva mitocondrial da África há não tanto tempo, né? Além disso, a gente percebe que, claro, o ser humano ele tem as diferenças populacionais genéticas, né? Por isso até que o teste consegue separar, mas ele é muito menor do que outras espécies. O ser humano é uma espécie que é muito mais parecida entre si do que outras espécies, inclusive em relação ao chimpanzé, em relação a várias outras espécies. Então, 2 chimpanzés, em média, são muito mais diferentes do que 2 humanos. Um da Europa e um da África, por exemplo, eles são têm muito mais em comum. E, na verdade, até isso é uma coisa interessante. A África, ela é o berço da humanidade. Então, geneticamente, 2 pessoas da África são muito mais, na média, ali, mais diferentes entre si do que 2 pessoas de fora da África. Então, muitas vezes existe essa visão racista mesmo, né? De falar, eu sou da África, ou os africanos, né? Na verdade, a África ela é muito mais diversa do que, geneticamente falando, e também culturalmente falando, tal, do que muitos outros povos de fora dela. Então, é muito mais de 2 populações diferentes da África. Então, eu vou falar aqui um caçador-coletor, biaca, e um africano bantu da região do oeste da África ali. Eles podem até coexistir em algumas áreas específicas da África. Geneticamente, eles são muito mais diferentes do que, por exemplo, um escandinavo e um asiático japonês. Geneticamente, muito mais diferentes, né? Então, eu acho que por fim, isso a gente já viu muito lá na Genera. É muito legal, porque as pessoas descobrem o que elas não imaginam, né? Então, tem muita gente que tem a pele branca e descobre um percentil africano alto, né? Descobre um percentil indígena alto. Às vezes o contrário, às vezes a pessoa tem a pele escura e é negra, se identifica como negra, mas vai ver a maior componente genético dela é europeu. Então, a gente entende que a coisa não é assim tão a cor é um detalhe, né? A cor é só um detalhe. É um detalhe, foi ali, aconteceu alguma coisa e saiu daquela cor a pessoa, mas o mapa genético dela mostra... Exato. Quais são os benefícios, por exemplo, de eu saber isso? Por que as pessoas procuram saber a história do seu DNA? Eu acho que por várias razões, né? Tem muita gente que não sabe parte da origem porque foi adotado, ou porque não conhece o pai, ou porque não conhece parte da família, né? Mas eu acho que, principalmente, aqui no Brasil, mais da metade da população brasileira teve a sua história apagada. Então, os africanos que vieram escravizados, realmente, assim, ganhavam sobrenomes portugueses, tinham que falar português. Os poucos documentos que tinham ali mapeados foram perdidos ou até queimados, né? E a mesma coisa muito aconteceu com os indígenas, né? Em relação a qual etnia que vinham e tal. E muito mais da metade dos brasileiros tem pelo menos uma parte, tanto africana quanto indígena. Então, você conhecer isso é uma coisa muito forte, né? E para mim, por exemplo, que a maior parte, né, da minha família eu tenho mapeado, e isso acontece muito aqui, por exemplo, principalmente aqui no sul-sudeste. Eu sei ali, meu bisavô tal era italiano, outro veio da Alemanha, né? Teve um que veio da República Tcheca, tal. A gente tem ali mapeado. Mas a população, a maior, que nem eu falei, né? Uma parte ali do meu avô, eu não sei, não sabia a história, né?
Agora, na população brasileira inteira, na verdade, é uma história nula, ninguém sabe. Né? E assim, você fala, ele era negro, ele era da África, ou não, era mestiço, era indígena. Isso é muito pouco para responder o que as pessoas querem saber sobre si mesmas. Querem saber se tem uma origem ali que é mais iorubá, querem entender, tem vontade de viajar para o lugar. Né? Tem uma empreendedora que trabalha em parceria com a Genera, que é da empresa Bráfrica. Ela é uma empreendedora negra e ela organiza viagem, faz até uma consultoria cultural a partir de testes de pessoas negras que fazem o exame, e é isso. Assim, a gente sabe, a gente pensa na França, vê lá a Torre Eiffel, o Comer Crepe, né? A gente fala da Itália, macarrão, pizza, né? O Coliseu, Torre de Pisa, a gente tem muitas referências, mas e o fato de você ser da região da Nigéria ou da Angola? O que significa? Como que é a cultura? Como que é a vida lá? O que se come? Então, eu acho que é muito atrás dessas respostas que as pessoas fazem esse teste de ancestralidade. E também vem, tipo assim, eu vou fazer, aí eu vou receber lá na minha casa, eu vou no site e vou ver lá todo o meu mapeamento genético. Lá tem algumas dicas de como eu posso viver minha vida melhor? Com certeza. Então, eu falei uma parte da ancestralidade, mas tem outros 2 segmentos que são super interessantes. Um é o de bem-estar, que ele se divide em 5 painéis. E ali, assim, são dezenas de análises, né? É um painel específico em nutrição. Então, vai te falar, por exemplo, propensão à deficiência de algumas vitaminas, intolerância à lactose, até algumas coisas ligadas à eficácia de algumas dietas, predisposição à obesidade, por exemplo. A gente vai ter um painel de fitness, que é mais ligado à atividade física, esporte. Então, resistência física, performance atlética, você vai ser melhor correndo a longa distância ou correndo por velocidade. Tendência de lesão, como tendinopatia ou lesão óssea. Então, tem isso. Tem a parte de cuidado à pele, que é o skin, que vai falar fotoenvelhecimento, tendência à acne. Né? Tem uma parte que é ligada ao envelhecimento, que é o Genera Aging, que também é bem interessante, vai falar de longevidade. Diz o que? De quanto tu vai viver? Tem alguns marcadores genéticos que têm maior associação com longevidade. E a gente analisa alguns deles, assim. Então, um ligado ao telômero, que é o telômero é a pontinha do DNA. Então, imagina, o DNA tem os cromossomos, né? Aquele xizinho que às vezes a gente vê, né? E nas pontas dele tem como se fosse esse fim de cadarço aqui, que tem uma pontinha enrolada que é para não... tem até um cadarço meu, ele perdeu isso aqui, ó. E daí ele fica assim. Sim. Né? E daí o DNA ele tem a mesma estrutura. Ele tem como se fosse uma pontinha chamada telômero que serve para não danificar. E quando você vai envelhecendo, a tendência é esse telômero, essa pontinha, ir diminuindo, como se fosse essa pontinha do cadarço e se quebrando, assim, até que o DNA fique instável. E isso é um dos componentes ligados ao envelhecimento, né? E essa é uma das análises que a gente vê. Se a pessoa tem marcadores genéticos que tendem a um telômero mais longo ou mais curto. Isso não deixa a pessoa um pouco triste se ela vê que ela vai morrer com 22 anos? Ele não chega a ser nesse nível, claro, né? Mas a gente sempre tem que falar que a gente está, de novo, né, na questão do determinismo genético. A gente está olhando alguns marcadores genéticos que têm associação com a condição, mas a ciência ainda não explica, né, qual que é a expectativa de vida da pessoa somente olhando DNA. Na verdade, a expectativa de vida, em geral, ela é mais ligada, assim, com o ambiente. Então, estima-se aí que o DNA, que a genética, influencia de 5% até 30% nessa expectativa de vida. O resto ainda é hábito, onde vive, classe social, estrutura, né, do país, higiene, né? Então, acho que mesmo se a pessoa acabar não tendo um marcador genético de vida mais longa, acho que tem muito que ela fazer para viver mais.